Há dias em que estamos efervescentes de alegria, e há outros em que nos liquefazemos em tristeza profunda. Há dias em que somos cidadãos da esperança, e há dias em que habitamos as regiões mais escuras da desesperança e da incredulidade. Há dias em que somos campeões da fé, e há dias em que já estamos derrotados antes mesmo da batalha se iniciar. Há dias em que amanhecemos com um canto de louvor nos lábios, e também há dias em que amanhecemos com a boca cheia de lamúria e de murmuração. Essa é a tônica da vida humana. Assim somos nós. Assim são os nossos dias, cheios de altos e baixos. De acordo com o Eclesiastes, há dias para tudo debaixo do sol. Há dias de alegria e também há dias de tristeza, segundo o pregador. E não há nenhum de nós que não tenha passado ou que não passará por esta dialética da vida humana, com o sim e o não, com a fé e a descrença, vivendo juntamente. Experimentamos esta dialética a cada dia, a cada instante na nossa existência, e em nossa vida com Deus não é diferente. Essa ambiguidade às vezes se instala dentro do nosso peito e, dependendo do momento, o que se cria no nosso interior é um fruto extremamente amargo, com a fisionomia da maior desesperança que possa existir. Assim acontece muitas vezes. É a situação caótica de simplesmente perder a possibilidade de crer que o novo virá, de esperar que a dor e o sofrimento cederão espaço à alegria e à paz. Há momentos em que descremos disso. São momentos em que se perde a empolgação de um novo projeto. São momentos onde os sonhos perdem o sentido. A impossibilidade de ver o melhor em meio aos problemas da vida se tornam sempre mais fácil. Esta é a nossa vida. Assim somos nós. Vivemos esta dialética do sofrimento em um dia e no outro estamos muito felizes. E não há nada de errado nisso. Não há nenhum problema a esse respeito, porque somos assim. Foi Deus mesmo quem nos fez de tal maneira. Um dia o profeta Jeremias também esteve assim. Aflito, esmagado, cansado, oprimido por causa da desgraça que se abatera sobre a sua nação, o reino de Israel. No ano 586 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. A situação foi terrível. O rei Zedequias foi levado prisioneiro para a Babilônia. Junto a ele foram levados os funcionários, os sacerdotes, os intelectuais, enfim, toda a corte foi aprisionada e levada para a Babilônia. Ficaram apenas os pobres e aqueles que não ofereciam perigo à Babilônia. Era uma técnica de domínio babilônico. Nabucodonosor, o rei babilônico, matou os filhos do rei Zedequias em sua própria presença. Depois, vazou os olhos do rei e colocou-o numa prisão, de onde só saiu para o túmulo. Um banho de sangue se seguiu, literalmente, pois Jeremias afirma que nas ruas de Jerusalém corriam enxurradas de sangue, diante da violência babilônica. Mulheres violentadas. A cidade teve os seus muros derrubados, o templo e o palácio foram queimados, tudo destruído, tudo arrasado,
um cenário de angústia e verdadeiro horror. Como se não bastasse toda essa desgraça, o povo que ficara caiu em idolatria, em desesperança, em afastamento de Deus, em apostasia da fé, caos instalado, caos total na nação de Israel. É nesse cenário que encontramos o profeta Jeremias, vendo tudo isso, observando tudo isso, vivenciando tudo isso, e de certa maneira ficando completamente traumatizado com tudo que viu. Entra em depressão e desesperança o profeta. Deixa-se contagiar e, pior ainda, culpa a Deus por seu infortúnio e pelo infortúnio de seu povo. Não bastasse a tristeza, não bastasse o horror, ainda agora culpa a Deus por aquela situação. A paráfrase A Mensagem, do pastor presbiteriano Eugene Peterson, assim relata o momento de angústia e depressão do profeta. É um texto que nós não lemos. Na paráfrase A Mensagem, diz assim: eu sou o homem que viu desgraça, desgraça resultante do açoite da ira do Eterno. Ele me tomou pela mão e me conduziu à escuridão mais profunda. Sim, ele me golpeou com as costas da mão muitas e muitas vezes. Ele me transformou num espantalho de pele e osso, e então quebrou os meus ossos. Ele me cercou, me encurralou e derramou a desgraça e a provação. Ele me trancou num quarto escuro como um cadáver pregado no fundo de um caixão. Ele me trancou para que eu nunca mais saia, algemou minhas mãos, acorrentou meus pés. Mesmo quando grito e suplico por ajuda, Ele tranca minhas orações e joga fora a chave. Ele levanta barreiras de pedra e cimento. Estou completamente encurralado. Ele é um leão à espreita, um leão escondido, pronto para lançar-se sobre a presa. Ele me derrubou no caminho e me rasgou em pedaços. Quando terminou, não havia sobrado nada de mim. Ele pegou seu arco e 2 flechas e me usou como alvo. Ele me feriu no estômago com as flechas da sua aljava. Todos fizeram piada de mim, fizeram de mim objeto de suas risadas. Ele me enfiou comida estragada goela abaixo, embebedou-me com bebida intragável. Ele esmigalhou minha face, ele me pisou no pó. Eu desisti da vida. Esqueci o que é uma vida boa. Eu disse a mim mesmo: é isto, estou acabado. Com o Eterno, a causa é perdida. Essa descrição, ainda que chocante, não dá conta do que de fato acontecia no coração daquele homem. Jeremias amanheceu sem sonhos, dormiu sem fé, amanheceu no dia seguinte incrédulo, dormiu cínico ante a vida, acordou no outro ainda mais que cínico, acordou apático, dormiu a noite seguinte morto de sentimentos. Esta era a realidade do profeta. Mas de repente Jeremias para, em meio a tamanho sofrimento, olha para si mesmo e percebe como o nervo da sua alma estava sendo carcomido. De repente Jeremias começou a perceber que sua vida sem fé não tinha sentido algum. Ao perceber o seu estado, confronta-se a si mesmo, sacode de si mesmo todo aquele mofo emocional e diz: não permitirei que a minha mente seja um baú de más recordações e de desgraças. Não permitirei que a minha mente seja como um poço de amarguras. Não permitirei que eu seja presa fácil das minhas memórias ruins. Não vou permitir que a minha mente seja como uma teia a aprisionar todos os insetos malévolos que fazem zumbidos ruins na minha mente, conservando-os aqui dentro da minha cabeça. A minha mente não será a memória da dor,
a minha mente não será memória da angústia. Eu quero trazer à memória apenas aquilo que pode me dar esperança. É isso que eu quero trazer à minha memória, à minha mente. Com certeza, foi um trabalho emocional hercúleo, descomunal. Sair daquela situação de sofrimento, de angústia, de dor e, por que não dizer, depressão, para o reconhecimento de que precisava abandonar aquelas memórias e trazer algo novo à sua mente. Guardadas, claro, as devidas proporções, vivemos dificuldades em nossa vida. Há momentos em que ficamos acabrunhados, há momentos em que sofremos, e há momentos em que a nossa mente teima em trazer más recordações, más lembranças. E às vezes sofremos por conta dessas recordações. Talvez você esteja preocupado demais com os seus sofrimentos. Talvez você esteja vivendo um momento de perda, de frustração, ou quem sabe esteja se sentindo abandonado por pessoas queridas, ou tem sido vítima de ingratidão, ou tem sido vítima daqueles em quem mais acreditava. Os problemas e as dificuldades pelas quais passamos possuem a estranha mania de transformar a nossa mente numa câmara que fica ecoando as desgraças do presente e do passado. Até que ponto você tem permitido que suas memórias sejam apenas das coisas ruins? Esta manhã somos desafiados pela atitude do profeta. O exemplo do profeta Jeremias é para nós uma grande motivação a que façamos da mesma maneira, para que, como o profeta Jeremias, possamos pedir para que Deus nos faça trazer à memória as coisas que podem nos dar esperança diante do sofrimento, diante do problema que cada um de nós vive. Mas afinal, o que é esperança? A definição mais simples que podemos encontrar para esperança é o ato de esperar o que se deseja. É a definição mais simples. Contudo, quando falamos em esperança, na perspectiva bíblica, ela nos conduz inevitavelmente à Trindade. Nossa esperança está em Deus. Nossa esperança é Cristo. E nossa esperança é selada pelo Espírito Santo. Portanto, o que nos traz esperança é a realidade da vida em comunhão com Deus. É isso que nos traz esperança em meio aos problemas da vida. E que foi que Jeremias trouxe à sua memória para sair daquela situação caótica que estava experimentando emocionalmente? O que Jeremias trouxe à sua memória? Jeremias trouxe o fato de que Deus é misericordioso. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Foi isso que veio à mente do profeta, as misericórdias de Deus. Jeremias, além da sua amargura, sabia que estava sendo injusto com Deus, afinal o acusara de toda aquela situação. Sente-se, em certo modo, em dupla dificuldade. Tem de lidar com a tristeza, com a angústia e o desespero da situação que presenciou e a consequente falta de esperança. E agora, com a culpa de atribuir a Deus todo aquele sofrimento que vivia o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Quando pastoreei a terceira IPI de Maringá, no início do meu ministério, em 1996, já se vão aí mais de 20 anos, havia uma senhora na igreja, fui visitá-la. De sua família, apenas ela ia à igreja. Na visita, conversei com seu esposo, um senhor também, que em meio à conversa me contara que havia sido membro
de uma outra igreja da cidade de Maringá, a 4ª IPI de Maringá, mas que tinha se afastado da igreja. Perguntei a ele a razão da sua saída. Ele me contou a sua história. Disse que era o zelador da igreja e que na época fizera um jardim na frente do templo e que as pessoas, quando chegavam no domingo de manhã, arrancavam as flores que ele havia plantado e entravam com os pés sujos de barro e os limpavam nos bancos da igreja, olhando para ele como que dizendo: vou sujar, pois tem quem limpe. A essa altura da conversa, ele estava chorando. E muito emocionado. Enquanto enxugava as lágrimas, perguntei quando isso tinha acontecido. E ele então me respondeu: ah, pastor, isso foi em 1971. Eu fiz as contas rapidamente. 25 anos. 25 anos. E quando contava a história, ele chorava como se tivesse sido um dia antes. As memórias daquele homem o impediam de retornar à igreja. As memórias ruins que habitavam a mente daquele homem o impediam de retornar à comunhão com Deus, à comunhão com a igreja. Desafiei-o então a levar à sua memória apenas o que poderia lhe dar a esperança. Li esse texto do profeta para ele, falei das misericórdias de Deus. E enfim, depois de algumas outras visitas, o seu João retornou à igreja. Trouxe à memória, não o sofrimento, mas as misericórdias do Senhor. Depois de um tempo foi eleito diácono, um belo diácono. Porque não há nada mais refrescante à alma angustiada e deprimida que saber e reconhecer que Deus é misericordioso. É água fresca em meio ao calor. É bálsamo que alivia a ardência da ferida. Saber que Deus é misericordioso e age assim para conosco, mesmo em meio ao sofrimento. Saiba, qualquer que seja o seu sofrimento, Deus é misericordioso contigo. Deus é misericordioso. O problema de Jeremias era como estava acordando. De manhã ele era um poço de amargura. Então chega um momento e diz: chega, eu não quero ficar pensando apenas na desgraça, quero também pensar em coisas boas. Eu quero trazer à memória, quero fazer subir do porão escuro da minha mente a lembrança das misericórdias do Senhor. Quero trazer à memória o fato de que é Deus quem renova todas as coisas. Quero trazer à memória que as misericórdias dele existem sob o signo do novo, renovam-se a cada manhã. Quero trazer à memória as misericórdias de Deus. E elas não se congelam, não ficam presas no tempo. É isso que me dá esperança. É isso que me dá esperança. É isso que eu quero trazer à memória. Inspirado no sofrimento e na atitude de Jeremias, somos desafiados a agir do mesmo modo. Ao invés de valorizar exageradamente os problemas, traga à sua mente a verdade de que as misericórdias de Deus estão sempre se renovando para você. Com certeza, isso te dará esperança para avançar em meio ao sofrimento. Mas Jeremias continua em seu difícil exercício de levar à memória o que poderia lhe dar esperança. Ele traz à sua memória a fidelidade de Deus. Grande é a tua fidelidade. Jeremias agora trazia à sua lembrança a realidade de que em toda a história de Israel, Deus fora fiel. Imagino que Jeremias trouxera à mente os grandes feitos de Deus junto a seu povo. Imagino que Jeremias trouxera à memória, imagino que começou a se lembrar do carneiro enroscado nos arbustos, quando Abraão estava prestes a imolar o seu filho. Imagino que o profeta tivesse se lembrado de Moisés, tendo à frente o Mar Vermelho e atrás o exército do faraó, e o mar se abrindo. Imagino ainda que Jeremias trouxera à sua memória o modo como José, vendido por seus próprios irmãos, tornara-se o governador do Egito.
Talvez Jeremias tivesse ainda se lembrado de como o maná caía do céu a cada manhã para alimentar o seu povo quando perambulava pelo deserto rumo à terra prometida. Talvez Jeremias tivesse se lembrado de tantos outros fatos da história de Israel. E todos estes fatos, todas estas memórias, atestavam a fidelidade de um Deus misericordioso. Deus jamais abandonara essas pessoas. E em todas essas histórias, não seria agora que Deus deixaria de ser fiel. Foi isso que Jeremias trouxe à sua memória. Ações de Deus em que sua fidelidade era manifesta. Foi assim que o profeta recuperou a esperança perdida. Fazendo subir à sua memória as misericórdias de Deus. Fazendo subir à sua memória, à sua lembrança, a fidelidade de Deus. Deus continua sendo fiel, tal qual com Moisés, com Abraão e com o próprio Jeremias. Ele continua sendo fiel à sua igreja, ao seu povo. E a sua misericórdia, constante, da mesma maneira, renova-se a cada manhã na nossa vida. Saiba, a fidelidade de Deus continua a mesma. A fidelidade de Deus se mantém a despeito de todos os nossos sofrimentos. Lembre-se desse fato, pois isso poderá te dar esperança para continuar. Depois de perceber que estava num buraco emocional, e depois de descobrir como sair dele, ao trazer à memória atributos de Deus que lhe davam esperança, o profeta concluiu com uma pergunta a si mesmo. E assim concluímos esta meditação com a própria conclusão do profeta Jeremias, diante de toda essa situação. Por que se queixa a alma vivente, disse o profeta. Depois de reconhecer a misericórdia de Deus, depois de reconhecer a bondade e a fidelidade de Deus, chega à conclusão de que sofrera de forma equivocada. Porque se queixa a alma vivente. Agora que me lembrei das misericórdias de Deus, agora que me lembrei da sua fidelidade, agora que fiz subir a minha memória, que Deus não abandona seu povo ao longo de toda a história, e não seria agora que abandonaria, por que, pois, se queixa, ó homem vivente? Por que estou nessa desesperança toda? E diz o profeta, agora se tiver que reclamar, que não seja do sofrimento, que não seja da angústia, se tiver que reclamar, que seja do meu próprio pecado, que seja dos meus próprios erros, que eu reclame disso. E termina com uma belíssima expressão, fruto de sua própria experiência de dor. Esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Ao invés de reclamar das coisas ruins que nos acontecem, ao invés de ficarmos com lamúrias, porque Deus não abençoou, porque Deus não fez, ou porque estou assim, olhemos para dentro de nós e reconheçamos que somos pecadores, que precisamos nos voltar a Deus. Ao invés de reclamar disso tudo, traga à sua memória o que pode, de fato, te dar esperança. Faça como Jeremias e diga, quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. A Ele, pois, toda a glória. Que Deus assim nos abençoe. Amém.